madrugada, e aqui estamos nós novamente, para a glória de Jesus Cristo, agradecendo a Deus por toda a oportunidade que Ele nos dá de estar compartilhando a respeito do seu nome, a respeito do seu direcionamento. Você sabia que está debaixo, está sob o direcionamento de Deus, está sob a luz, é melhor do que sacrificar? Como diz o versículo, como diz a palavra de Deus, obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes a gente cisma em fazer as coisas do nosso jeito. E quase sempre a gente quebra a cara. Não é o plano de Deus, não é o projeto de Deus para a nossa vida que a gente viva se dando mal. Até porque o mal é o mal e Deus é Deus. Então, quando você está sob o direcionamento de Deus, quando você está sob a mão que indica o caminho, que é a mão do Senhor sobre a sua vida, as coisas não dão errado. O que as pessoas costumam fazer? Elas tomam suas próprias decisões. Elas esculhambam a vida delas todinha. Elas esculhambam a vida delas. E aí, por causa da direção que tomaram, quase sempre chega a um ponto em que a vida delas se torna isso aqui, ó. Uma caçamba de lixo virada na rua. Aí, depois que a situação da vida se tornou uma caçamba virada, cheia de lixo, na estrada da vida, vazia, sem ninguém para ajudar, aí pede socorro para Deus. Aí, Senhor, me ajuda. Senhor, Tu me conhece, eu preciso da Tua ajuda, me dá uma direção. É que eu não sou Deus, mas se eu fosse Deus, eu ia dizer, você tá de brincadeira comigo, né? Não, fala sério, você tá de brincadeira, não tá? Deus não faz essas coisas não, sou eu, tá? Mas se eu fosse Deus, eu ia dizer assim, você é um fanfarrão. Você é um fanfarrão, você é. Você é uma fanfarrona. Sabe por quê? Porque você escolheu. Você fez suas escolhas. E você não me consultou, você não me chamou para ajudar na direção das suas decisões. Aí quando tudo tá ruim, quando você vê que a coisa não vai ficar boa, nem de longe, aí você grita, Deus me socorre, Senhor me ajuda, Senhor, lembra-te de mim. Pois é, mas Deus dizendo, né? Você não se lembrou de mim quando você decidiu seguir por esse caminho.
Existe uma passagem na Bíblia que diz assim: há caminhos que aos olhos do homem parecem bons e muita gente segue por eles, muita gente mesmo segue por esses caminhos que parecem, são caminhos bons, né, aos olhos de quem está seguindo. Essas pessoas vão com força nos seus caminhos, que eles pensam serem caminhos bons para eles. E são caminhos que muitas das vezes têm luzes que são brilhantes e que chamam a atenção e contagiam, luzes que piscam, luzes coloridas e que atraem os olhos e o coração. Mas no final são caminhos de morte, são caminhos de escuridão. E Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Então é muito melhor. Vai fechar um negócio? Consulte a Deus. Quer ver uma coisa que pode ajudar você pelo resto da sua vida? Eu estou dizendo ajudar você pelo resto da sua vida. O resto da sua vida. Vai entrar no relacionamento? Tem certeza que é isso que Deus quer para você? Consulta Deus. Mas no que diz respeito a coisas que você acha tão particulares assim, Deus fica de fora, né? Aí quando a coisa está estragada, você quer que Deus entre. E entre com providência. Entre resolvendo tudo, né? Aí depois quando Deus fala igual o Capitão Nascimento para você, para sua vida, fala assim, ó, não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Se tiver em pecado, não vai subir ninguém. Não vai. Aí você faz beicinho. Aí você faz birra. Diz que Deus te abandonou, Deus te esqueceu. Coloca a culpa que, meu Deus do céu. Mas na hora de tomar suas decisões, desde as mais básicas até as mais importantes, você não consulta a Deus. Geralmente deixamos Deus de fora. Traçamos nossos próprios planos e tá tudo certo. Já viu gente que entra no relacionamento, não deu certo, isso aí, parte para outro. Aí, como se já não bastasse, não tivesse feito besteira o suficiente, arruma outro. E agora vem com outro brinde, também um filho desse outro relacionamento, maravilha. Como se a vida já tivesse as 1000 maravilhas. E aí, fica ali 2, 3 anos, 5 anos. Aí parece que dá uma coceirinha, aquela coceirinha. E a pessoa vai... não tá dando mais certo. Não tá dando mais certo, eu não vou me separar. Fulano não me entende mais. A gente não tá dando... É incompatibilidade de genes. Ué? Antes não tinha esse negócio não. Antes, olha, tu é meu amor pra cá, meu amor pra lá. Te amo. É buquê de flores. Virar a noite acordado porque no dia seguinte está ansioso para encontrar a pessoa amada. Aí agora não dá mais certo.
Tem gente que está trilhando caminhos de morte faz tempo. E estão tão enganadas que para eles é luz, para eles tá tudo certo. Tá tão cego que não consegue enxergar que está pisando no escuro, tateando no escuro, está andando nas trevas e a escuridão está envolvendo você e você não consegue entender, não consegue perceber que aquilo ali é um caminho de morte, não vai levar uma coisa boa. E Deus falando com você o tempo todo, olha, não faz, eu estou avisando, não faz isso, não toma essa decisão, eu já avisei, não faz isso. E Deus é paciente, né? É longânimo, né? Eu não sou assim igual a Deus, não. Poxa, eu tô precisando muito me converter, porque eu não tenho essa longanimidade toda que Deus tem, não. Deus é muito paciente com algumas pessoas. Aí lá na frente, lá pelas tantas, a vida tá assim de novo, ó. Assim, ó. Desse jeito. Cheia de lixo, cheia de coisas que não deveriam estar ali. Aí parece que dá aquele estalo na pessoa, assim como o idiota do filho pródigo, que ele foi um imbecil. Aquele ali, ele tirou carteirinha de idiota. O filho pródigo, ele tirou carteirinha. Ele tirou o brevet de piloto da idiotice. Tirou. Aquele ali tirou. Aí quando tava lá comendo quase cocô, porque ele tava no chiqueiro dos porcos, desejando se alimentar com as bolotas, ou seja, da lavagem dos porcos. Aí o que ele pensou? Eu vou voltar para casa do meu pai, né? Eu tô aqui passando necessidade aqui por quê? Que isso? Que besteira que eu fiz? Eu vou voltar lá para casa do meu pai, por quê? Na casa do meu pai, até os empregados têm fartura de pão lá. É cheio de comida. Eu vou voltar para lá. Eu sou filho dele. Ele vai me aceitar de volta. Tô voltando. Se fosse no dia de hoje, manda até um zap pro cara e fala assim: pai, tô voltando, te amo. Como a gente é hipócrita, né? A gente não chama Deus para participar das nossas decisões. A gente não chama a Deus para participar da nossa vida no cotidiano. Às vezes coisas simples do nosso cotidiano que Deus gostaria de participar. A gente não chama a Deus nas mínimas coisas. Eu acredito justamente, eu lembro agora, o próprio Deus me lembra agora de como é que era no passado. Se você conhece a Bíblia, e para você que também não conhece a Bíblia, eu sugiro que você leia a Bíblia. Você vai conhecer essas histórias que eu conto aqui e vai ser bom para você que não conhece a Bíblia, que não conhece Jesus ainda. Ele quer conhecer você, ele tem interesse em conhecer você. A Bíblia tem histórias que diz assim que anjos vinham normalmente e se hospedavam na casa de pessoas. E era tão visceral, o negócio era tão normal, cotidiano para os homens do passado hospedarem os anjos do Altíssimo, que seria estranho para eles isso não acontecer mais. Ou seja, se eles estivessem hoje, na nossa época, agora, onde isso praticamente nunca mais aconteceu, por causa da falta de fé e da falta de vida
com Deus que as pessoas cristãs dizem hoje que tem, eles iriam se espantar. Eles iriam se espantar. Fala assim, nossa, como? Como é que vocês se dizem cristãos e os anjos não vêm? Olha só que pensamento interessante que Deus me deu, né? Eu chamei de terrível, não é à toa. Aqueles homens do passado, eles iriam se espantar terrivelmente. Mas como que vocês dizem ser cristãos? Vocês dizem ser pessoas de Deus e os anjos do Altíssimo não vêm aqui na casa de vocês, jantar com vocês, trazer os recados como vinham normalmente. Já parou para pensar nisso? Sabe por que isso? Porque aquelas pessoas, tanto na simplicidade delas com Deus, quanto na vida delas com Deus, elas andavam com Deus. Elas andavam com Deus. Para elas, para aqueles homens, eu não estou falando só de profetas, de pessoas importantes da sociedade cristã do passado, não. Eu estou falando de pessoas simples, que eram cristãs de verdade. Eles tinham contato com anjos assim, ó, falando como eu estou falando aqui com vocês. Normalmente, os anjos vinham e traziam recados, falavam com eles. Eu poderia contar aqui a experiência que eu, Luiz Henrique, fraco e sujo e pecador como sou, mas pela misericórdia de Deus, eu já vivi experiência assim. E quando eu percebi que era anjo de Deus, eu me assustei. Falando comigo, me cumprimentando. E aí eu entendi que a Bíblia, você lê e é uma coisa. Agora, quando você vê aquilo que você lê, aí é meio diferente. É um pouquinho só diferente. Aí isso é importante porque também reafirma a sua fé. Então aqueles homens, aquelas mulheres do passado, eles iam ficar horrorizados de saber que ia existir uma época em que os anjos não iriam mais ter acesso à casa dos homens e das mulheres ditas de Deus, justamente pela falta de vida dessas pessoas com o Deus que elas dizem que servem. Eu fico imaginando, agora Deus me leva a imaginar o sentimento de tristeza que deve dar nos anjos que pairam sobre os ares do nosso Brasil e do mundo inteiro, vendo como os homens se corromperam e se afastaram de Deus, estão longe da presença do Altíssimo, e mesmo aqueles que dizem que servem a Deus, né, estão tão longe que os anjos de Deus, eles não têm mais aquela condição. Presta bem atenção no que Deus me dá agora para dizer para vocês. Não tem mais aquela condição de ficar aparecendo normalmente para um e para outro como faziam no passado, porque senão vai virar heresia. Hoje em dia você vê, tem até culto de anjo praticamente, porque é anjo para cá, é o anjo com a bandeja, é o anjo trazendo promessa, o anjo trazendo vitória, é o anjo quebrando corrente, é o anjo daqui, é o anjo de fogo, é o anjo do vento, é o anjo... E nossa, é
tanto negócio de anjo, é tanto culto de anjo, que Jesus ficou até esquecido. Jesus, e quem é que queria saber de Jesus? Lá tem anjo aí, ó. Então os anjos hoje eles não têm nem condição mais de ficar fazendo aquele trânsito normal que eles faziam no passado, por causa da fraqueza dos ditos homens e mulheres de Deus de hoje. Será que é uma coisa exagerada pensar assim? Pensar que não acontecem mais essas coisas. Não acontecem mais essas coisas. E Deus me lembra agora que os anjos eles vinham, olha que interessante, eles vinham, traziam recados para pessoas, não eram simplesmente pessoas especiais para Deus, não. Eram pessoas que tinham vida com Deus. Podia ser o exemplo, tá? O faxineiro de um estábulo, do rei fulano de tal, mas tinha vida com Deus. Os anjos, eles se alegravam em ir lá na casa dessa pessoa, levar recados de Deus para ela, normalmente, como quem pega um ônibus aqui ou pega um avião aqui e vai lá para o Paraná, e vai lá para outro estado ou vai lá para outro país. Era normal. E é assustador pensar como os homens se afastaram de Deus a ponto disso nunca mais ser normal nessa terra. E olha que nós começamos falando sobre chamar Deus para participar da sua vida, para a tomada de decisões, desde as coisas mais simples até as coisas mais importantes. Não perca essa oportunidade. Chame a Deus para participar do seu dia a dia. Ele tem interesse em conviver com você. Ele tem interesse em participar dos seus problemas. Ele tem interesse em dizer, tá vendo aí, filho? Tá vendo aí, filha? Viu? Se você não tivesse seguido aquilo que eu falei para você, aquela direção, aquele direcionamento, hoje você estaria passando isso, isso e isso. Mas como você me obedeceu, meu filho, minha filha, como você me obedeceu, por isso hoje você está numa situação melhor. Então, como eu comecei esse vídeo, eu lembro que obedecer, ou seja, estar sob o direcionamento de Deus, é melhor do que o sacrificar. É melhor do que o sacrificar. Às vezes, o que acontece é que a gente simplesmente se esquece de que Deus é Deus e que nós dependemos dele para tudo. Se Deus resolver fechar ou permitir que Satanás feche uma veiazinha do seu coração, acabou o fôlego de vida. Não dá tempo de socorrer. Ele tem a chave da vida e da morte. A morte, presta bem atenção no que eu vou te dizer, a morte não atua sem a permissão de Deus. Presta atenção no que eu vou te ensinar agora, pela misericórdia de Deus. A morte não atua sem a permissão de Deus ou
a legalidade do pecado. Você sabia que o pecado dá legalidade para que a morte atue? Como é que você acha então que tem tantas mortes hoje? Tem tanta gente morrendo desnecessariamente. Muita gente hoje está perdendo a vida. Muita gente hoje deixou a sua vida ser jogada na lata do lixo por causa da legalidade do pecado. Então, eu sugiro a você que está vendo esse vídeo, não importa se você é cristão, se é cristã ou não, abandone o pecado. Se renda a Jesus Cristo, sabe por quê? O pecado está abrindo portas na sua vida que vão levar a sua alma à morte e à morte eterna. Abandone o pecado. Jesus veio, morreu, ele morreu. A morte dele foi necessária por causa de pecado. A sua não. A sua morte não é necessária por causa do pecado. Preste atenção no que eu estou te ensinando. A sua morte não é necessária por causa do pecado. Ele morreu para que você tivesse vida e vida em abundância. Ele é o dono da vida. E também é aquele único capaz de parar a morte. Como eu ensino para algumas pessoas quando eu falo sobre isso, Jesus estragou. Presta bem atenção no que eu vou falar agora para você. Jesus Cristo, ele estragou todos os enterros dos quais ele participou. E mesmo depois, quando ele chegava supostamente atrasado, ele fazia um milagre mais bonito ainda. Então ele estragava. Onde tinha morte, ele entrava com vida e entrava com força, e a morte tinha que sair fora. A morte tinha que se render. A morte teve a audácia de o abraçar na cruz, levando ele às profundezas, mas a morte começou a sentir uma dor. Aleluia. A morte começou a sentir uma dor que ela nunca tinha sentido em toda a vida de morte dela. Então, chame o Senhor Jesus Cristo para participar. Ele tem interesse em participar do seu dia a dia. Ele tem interesse em participar da sua vida. Quantas vezes, inúmeras vezes, você já tomou decisões importantes e Deus não estava lá te ajudando a decidir, e você viu
que mais pra frente o resultado disso não foi bom. Então, eu sugiro que você chame hoje o Senhor Jesus Cristo para participar das suas decisões, sejam elas, ao seu ver, importantes ou não. E você vai ver que no final das contas você só tem a ganhar. No final das contas, você não vai precisar experimentar de tanta morte na sua vida. No final das contas, pode ser até que você consiga tomar café ou ter alguma refeição com anjos. Você duvida? Eu não. Chame a Jesus Cristo para participar da sua vida, do seu dia a dia, do seu cotidiano. Vai tomar algum tipo de decisão? Chame a Deus, peça orientação a Ele. Ele tem interesse em te tratar como um filho, como uma filha, em se relacionar com você. Não perca essa oportunidade. Olha, deixa eu contar uma coisa pra você. Eu nunca tive um pai nessa vida. Eu nunca tive um pai nessa vida. Eu não sei o que é você ir pra escola e o seu pai lá na reunião de pais. Ou você... Eu não gosto muito de jogar bola, mas se eu estivesse jogando uma bola e meu pai, é isso aí, meu filho, vai lá, faz um gol. Ou então eu trazer um trabalho da escola bem feito e meu pai me abraçar e dizer parabéns, esse é o meu garoto. Eu não sei o que é isso, nunca soube o que é isso. Eu nunca tive um pai. Mas eu vou te contar um outro segredo meu. Que você também não sabe. O meu pai nunca me abandonou. Ele sempre esteve comigo. Sempre andou comigo. Sempre me protegeu. Eu lembro de situações que eu passei de quase morte que se não fosse ele não teria explicação. Eu lembro de situações dele me respondendo de uma forma tão clara, tão clara, tão clara. Respostas dele que vieram no mesmo dia em que eu orei. Por isso algumas coisas que eu falo com tanta certeza, tanta propriedade, porque é muito diferente você andar com Deus. Eu falo muito sobre isso, ande com Deus, ande com Deus, ande com Deus, é diferente. É diferente de você falar de Deus, falar até papagaio fala. Até papagaio fala, ele fala bonito, ele fala textos inteiros, ele aprende a técnica da repetição. Agora, andar com Deus não é repetição, é vida. É vida, andar com Deus é vida, e vida em abundância. Andar com Deus é proteção, é saúde,
Eu tinha tudo para ser uma das pessoas mais doentes dessa terra. Mas o meu Pai me renova a cada dia, me transforma, renova o meu corpo, me dá força para continuar pisando em passos firmes todos os dias. Ele que renova a minha vida, é Ele que protege a minha vida das várias doenças com as quais eu tenho contato. Eu trabalho ajudando pessoas com todos os tipos de doenças. Preste atenção no que eu estou te falando, com todos os tipos de doenças que nós temos enquanto seres humanos. E pela misericórdia desse meu Pai, pela misericórdia, pelo amor que Ele tem a mim, eu nunca fiquei doente. Para a glória dele. É por isso que quando alguém fala para mim: nossa, Luiz, você é forte, né? Eu tenho a alegria de dizer: não, eu trabalho para Ele. Teve uma vez que uma senhorinha, que eu ajudei ela, e ali eu confesso para vocês que foi meu Pai falando comigo claramente ali. Eu ajudei uma senhora e ela falou comigo assim, eu não me esqueço disso nunca: nossa, ele parece um herói. Que eu tinha pego ela no colo, né? E ajudei a colocar ela na cadeira de rodas. E eu, tão fraco como eu sou, tão pecador, aquela senhora disse pra mim assim: nossa, ele parece um herói. Eu falei: não, senhora, eu já respondo isso automaticamente. Eu falei assim: não, senhora, eu trabalho para ele, eu trabalho para ele. E ela continuou dizendo: vai ter força para ajudar muita gente ainda. E ali eu vi o meu Pai me responder. Então, quando eu falo algumas coisas, quando eu afirmo algumas coisas, esses vídeos que você vê, não é da boca para fora. Ao contrário de muita gente que fica aí arrotando santidade Nossa, é por isso que eu me revolto com algumas coisas. Ao contrário de muita gente que fica por aí arrotando santidade, querendo parecer uma vida que não tem. Não tem. Eu falo daquilo que eu vivo. E se eu não vivo, eu não falo. Porque senão eu vou estar sendo mentiroso. Vou estar sendo filho do pai da mentira. Filho do pai da mentira. Que nós sabemos que é Satanás. E eu odeio ele. Eu odeio Satanás. Eu odeio ele. Ele é um fraco. Deixou tudo o que ele tinha por orgulho, por avareza. E perdeu. E vai continuar perdendo eternamente. Por isso eu vou reiterar: não faça como Satanás. Não deixa Deus olhar para o seu coração e ver que tem ali no seu coração decisões que você está tomando sem consultar Ele. Foi isso que Satanás fez. Deus olhou o coração dele e viu que tinha ali a decisão de ser maior que ele, maior que Deus. Aí não prestou. Aí não prestou. Então chame a Jesus Cristo, chame a Deus para participar
da sua vida. Chame a Jesus Cristo para participar da sua vida. A sua vida normal, a sua vida cotidiana. Às vezes, vou te dar um exemplo bem simples, tá? Que talvez já tenha acontecido com você. E Deus me deu agora esse tipo de situação hipotética, que talvez seja a sua, ou a de alguém que ainda vai ver esse vídeo. Mas, por exemplo, às vezes você vai fazer um macarrão com molho na sua casa. Coisa simples, né? Pois é. Aí lá pelas tantas, você que já colocou macarrão na água, você percebe que o celular no seu armário, e por causa da correria da vida você não tem lá o molho. E aí você vai lá, dá uma ajeitada no cabelo, e como já está chegando bem a hora, ou dos seus filhos chegarem da escola, ou alguma coisa assim, e por causa do tempo de almoço, você quer sair correndo para ir lá comprar o molho. Aí você vai e uma coisa muito boba e ora e pergunta assim: Senhor, é para eu ir lá no mercado comprar esse molho ou não? Aí você fica pensando: pô, mas que coisa de maluco, de doido, né? Vai perguntar para Deus se é para comprar um molho ou não é. Coisa normal, né? Que você faz normalmente e sai, vai lá, compra e volta normalmente. Aí, porque você perguntou, Deus vai e fala para você: não, meu filho, não, minha filha, não vai comprar um molho. Usa aquela sardinha que tem lá dentro da sua geladeira, lá dentro do seu armário, ou então come um macarrão mesmo branco, sem nada. Aí você fica: isso não é Deus não, isso é até o diabo que tá falando comigo. Deus não vai querer que eu coma um macarrão ruim? Não vai querer. Mas aí, por via das dúvidas, você quer saber, eu vou obedecer, né? Mas tá vindo esse negócio bem forte na minha cabeça, assim, esse sentimento eu vou obedecer, não vou comprar molho não. Até porque já tá dando um certo horário, se eu for até lá, o macarrão daqui a pouco vai virar uma papa danada. Aí você vai e não compra o molho. Daqui a pouco, você ouve um monte de barulho. Tal, 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 tal. Pá, pá, pá. Aí é aquele alvoroço. Daqui a pouco começam a chegar as notícias perto da sua rua. Assaltaram o mercado. Assaltaram o mercado. Morreram 3 pessoas dentro do mercado. E você não estava lá. E aí? É muito importante você chamar a Deus para participar da sua vida cotidiana. Ele tem interesse nisso. Ele tem interesse nisso. Em que você tenha vida e vida em abundância. Então, como eu comecei esse vídeo de uma maneira muito simples, está sob a direção, o direcionamento de Deus, é muito melhor do que sacrificar. Melhor do que sacrificar. Como diz o versículo, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu encerro esse vídeo dizendo exatamente o que eu gosto de dizer. Ande com Deus.
E isso vai fazer toda a diferença em sua vida.